Olá e bem-vindo a este vídeo que será dedicado aos 700 dias da Batalha de Pokrovsk. Pokrovsk é uma cidade onde estive 4 vezes desde agosto de 2024 e em agosto de 2024, nesse período, anunciaram a queda iminente da cidade, com os russos a menos de 20 quilômetros. A cidade é prioridade dos russos desde fevereiro de 2024, após tomarem Avdiivka, porque na época Pokrovsk era um centro logístico fundamental para os ucranianos. Por ali passam equipamentos essenciais para sustentar a Frente Sul e o Oblast de Donetsk. Eles planejam tomar a cidade entre fevereiro e agosto de 2024, antes do fim do ano. Os russos avançam rápido perto de Pokrovsk, pois os ucranianos preferem recuar lentamente para causar mais perdas, até que eles cheguem à verdadeira linha de defesa seguinte que eles haviam preparado depois de Avdiivka e que fica a apenas 15 quilômetros da cidade. Quando vou à cidade agora, ela é agradável, com comércios, restaurantes, lojas e mercados. Como agora está ao alcance da artilharia, os civis que querem estão sendo evacuados gradualmente. A cidade caiu de 60 mil habitantes para algumas centenas de sobreviventes atualmente. Para percorrer os 15 quilômetros finais e chegar à cidade, os russos precisarão de 15 meses. Concentram 1/3 de todos os ataques da linha de frente só em Pokrovsk. E, portanto, logicamente, é aí que se concentra 1/3 do total das perdas russas. Com tentativas diárias de infiltração ou ataques massivos, aqui você vê um dos maiores ataques fracassados de setembro de 2024. Sabendo que os russos perderão 98 blindados na semana de 12 de setembro, estamos falando apenas das perdas comprovadas, referenciadas e geolocalizadas. Coloco os links para que vocês possam conferir as informações. Os ucranianos usaram uma tática de desgaste com defesa móvel, ou seja, na linha 1 a 3 km da linha de contato. Eles têm abrigos de onde lançam principalmente drones kamikaze First Person View. Eles também vão disparar morteiros. Aqui você vê um desses abrigos de assalto em construção. A 3 a 5 quilômetros eles têm tanques e início da artilharia, o que permite atingir os assaltos russos a mais de 15 quilômetros antes que eles cheguem à linha de contato, e esse método desacelera consideravelmente o avanço russo, que passa a ser de apenas alguns quilômetros quadrados por mês no raio de Pokrovsk a partir do mês de setembro. E, portanto, o objetivo desse método de desgaste ucraniano é garantir que nenhum blindado, nenhum soldado russo consiga chegar à linha zero. Na linha de contato, só há pequenos abrigos e trincheiras com homens armados de Kalashnikovs e antitanque 4. Então, os russos ainda avançam lentamente até o final de 2024 graças a inúmeros ataques de grande escala que reúnem muitos blindados. Isso gera enormes perdas para os russos, mas eles não desistem. É isso. A lição de Avdiivka é que, apesar das perdas, continuam enviando e engajando tropas. Os primeiros assaltos no limite administrativo da cidade ocorrem em outubro. Aqui vemos blindados destruídos por drones kamikazes First Person View, algo diário. Esse método causa a perda de um blindado por Kmil-2 conquistado, e a Rússia começa a multiplicar assaltos quase suicidas. De moto, quadriciclo ou a pé, isso causa mais perdas humanas, mas menos materiais que faltam aos russos, enquanto tem recursos humanos quase ilimitados. É um pouco inutilizável, assim como um projétil, e por isso os russos enviam muita gente, então esse método permite que uma quantidade maior de homens chegue à linha de contato. Os ucranianos não têm pilotos suficientes de drones kamikaze First Person View para atacar todos esses alvos simultaneamente. Mas se fizermos o balanço do número de perdas comprovadas até o final de 2024, já podemos contar mais de 1.800 blindados russos perdidos, incluindo 539 tanques e cerca de 1.000 veículos de transporte de tropas. Veja o mapa das perdas geolocalizadas em Pokrovsk, mês a mês neste período. E mais uma vez, as fontes estão nos comentários, junto com esses arquivos Excel, com links para cada destruição comprovada por imagem. Historicamente, só em Pokrovsk, a Rússia já perdeu mais blindados em 2024 do que o exército nazista alemão em toda a Batalha de Stalingrado. No lado humano é ainda pior e o número de perdas comprovadas é mais difícil de definir. Localizar cada cadáver. E vemos aqui, por exemplo, um dos raros tiroteios entre humanos. Também observamos mais ataques com veículos civis, como o de Lada em dezembro de 2024. É um método que causará ainda mais perdas humanas. Exceto que elas não são mais contabilizadas nas perdas militares russas, já que se trata de material civil. E então os ucranianos dizem que causam cerca de 300 baixas por dia aos russos na região. Isso é exagerado? Mas não podemos esquecer de analistas como Andrew Perpetua. Ele consegue provar por imagens a morte de 150 soldados russos por dia, com listas que sempre indicam as fontes dos vídeos.
Então, chegar a 300 baixas por dia somando mortos, feridos e desaparecidos só nessa área da linha de frente, que representa 1/3 de todos os ataques. No fim das contas, isso não surpreende diante das perdas totais na linha de frente. Para os russos, a situação vai piorar ainda mais a partir de janeiro, com a chegada da 155ª Brigada Handekev, formada e equipada pela França. Com cerca de 20 canhões, César AMX-10 reconhecimento blindados, veículo de l'avant blindé e cerca de 20 tanques Leopard fornecidos por alemães e espanhóis. Recomendo que assistam aos vídeos que fiz na região. A chegada desses equipamentos vai realmente mudar tudo, como já disse. Drones ucranianos têm visibilidade de até 30 quilômetros antes da linha de contato. Isso dá uma vantagem e um aviso prévio aos ucranianos que conseguem vê-los chegando. Mas agora os ucranianos possuem os canhões César, que têm alcance muito maior que os anteriores. Tentativas de assalto russas começam a ser neutralizadas. A mais de 25 quilômetros da linha de contato, os tanques Leopard alcançam 7 quilômetros de profundidade. Ainda na linha 1, a proporção das forças russas a ser neutralizada por drones First Person View a partir de 5 quilômetros agora é ainda menor que antes. Assaltos russos ainda menos eficazes, pois esse método impede concentração de forças ou ataques em massa. Em janeiro de 2025, os ucranianos anunciam ter causado 15.000 baixas, sendo 7.000 mortos ao redor da cidade. Vale ressaltar que há centenas de vídeos mostrando russos mortos em assaltos, assim como os ataques à linha logística russa, como neste caminhão de munições, e uma proporção menor de blindados e transportes de tropas, embora ainda haja alguns. Então, esse nível significativo de perdas para os russos, uma evolução das táticas. A partir de meados de janeiro, com a chegada da Brigada Ana de Kiev, os russos pararam de avançar. A linha de frente está realmente bloqueada, então progressivamente vamos ver o abandono das grandes ofensivas mecanizadas. Os assaltos russos usarão cada vez mais veículos rápidos individuais, como motos de motocross, quadriciclos e picapes. Neste vídeo, estamos em um desses pequenos ATVs russos e vemos dezenas de carcaças de veículos nos eixos logísticos. Eles se salvam porque o drone kamikaze ucraniano que atinge seus veículos não explode, mas no final são principalmente os soldados a pé que são enviados para a morte, como neste vídeo de fevereiro de 2025, e no final, esse método obviamente causa perdas ainda maiores do lado russo. O objetivo ucraniano é se esconder o máximo e causar o máximo de sofrimento aos russos. Antes de recuar, espalharam armadilhas e minas por todo lado. Então, é preciso ser claro, as perdas ucranianas também são numerosas, mas acontecem principalmente durante as rotações de pessoal. Quando eles vão para a linha de frente, como aqui, neste braço dos ucranianos, ou com drones de fibra óptica, como neste tanque a mais de 5 quilômetros da linha de frente, ou até na cidade de Pokrovsk, como mostra este vídeo do início de 2025, embora isso seja bem mais raro. Os russos também usam várias bombas planadoras na cidade. Apesar da baixa precisão, ainda pode destruir vilarejos ou prédios mesmo caindo a centenas de metros. E é isso. A diferença é que os ucranianos só precisam se entrincheirar e os russos também já foram e estão entrincheirados. E então, há perdas nesses pequenos redutos, nesses pequenos abrigos blindados, como eles chamam. Mas quem morre mais, obviamente, é quem precisa sair da trincheira e conduzir os ataques. Por isso, as perdas russas são muito maiores que as do lado ucraniano. Em dezembro de 2024, acompanhei operações em um quartel-general que coordenava artilharia e drones. Essas imagens que vocês veem são inéditas, basicamente. Russos atacaram uma posição ucraniana com cerca de 12 homens, onde havia só 5 ucranianos. No ataque, 7 dos 12 russos foram mortos. E quando eu chego no quartel-general, restaram 5 russos que ficaram na antiga posição ucraniana, sabendo que 2 ucranianos haviam sido mortos e os outros tinham recuado para uma posição mais atrás. Os ucranianos armaram uma armadilha, conhecendo suas trincheiras, e enviaram drones Mavic para bombardear. Todos os russos se reuniram em um local onde acreditavam estar protegidos. Depois, os ucranianos atingiram o local com um projétil de um AMX-10. Os poucos sobreviventes se esconderam em um cano sob a estrada, e os ucranianos enviaram um drone First Person View pelo cano. Assim, a conquista de uma trincheira, o avanço de 150 metros pela Rússia, resultou nisso. No final, todos estavam mortos e a trincheira estava novamente livre. Os ucranianos recuperaram-na no ano seguinte, já sem defesas internas. Os ucranianos me disseram várias vezes que temiam ter mais alvos do que podiam lidar, de pilotos e de drones kamikaze First Person View para enviar, já que um piloto só pode lançar um First Person View. E quando há 40 alvos 3 pilotos e apenas 3 ou 4 quilômetros para tentar destruí-los, bem, isso significa que muitos russos chegavam à linha de contato e à linha zero, sendo uma quantidade grande demais para ser contida.
Mas, de qualquer forma, em fevereiro, março e abril, isso é eficaz, pois os ucranianos estão confiantes, param os ataques e até retomam pequenas posições. No sul de Pokrovsk, há vários vídeos de prisioneiros capturados, mas o problema é que, infelizmente, nem todas as brigadas estão tão bem equipadas quanto a Brigada Ana de Kiev. Russos seguem avançando lentamente pelo leste da cidade até a rodovia principal. O método russo evolui e passa a focar na multiplicação de grupos ainda maiores, porém com apenas 2 ou 3 homens, cujo objetivo não é mais alcançar a linha 0, a linha de frente, mas sim se infiltrar, passar por trás, chegar à linha 1 de onde são lançados os drones kamikazes. O objetivo é destruir esses lugares de onde partem os First Person View e, a partir do momento em que não há mais First Person View, obviamente, os russos conseguem avançar. Em 95% dos casos, esses pequenos grupos são mortos antes de agir, formando verdadeiros campos de cadáveres que se multiplicam. Os russos deixaram de fazer assaltos mecanizados, reduzindo ainda mais o ritmo que víamos em 2024, já que os ucranianos continuam conseguindo comprovar a perda de 10 blindados por semana nessa área, de janeiro até o verão de 2025, isso não parou, antes perdiam mais e agora, ao perderem só 10 blindados por semana, acham pouco. Mas, obviamente, isso é monstruoso, é catastrófico e ainda são números absolutamente gigantescos. Então, esse avanço longo e caro permite aos russos chegar a várias aldeias e bairros periféricos em julho e agosto de 2025, com esse avanço preocupante ao norte de Pokrovsk, assim como esse verdadeiro avanço, com um progresso surpresa de mais de 10 quilômetros de distância em um único dia. E esse avanço, por sua vez, será finalmente esmagado, porque a Rússia não consegue fazer passar os blindados para explorar isso, nem mesmo enviar equipamentos para permitir que esse avanço se sustente. Isso causará a perda de centenas de soldados russos, incluindo mais de 100 prisioneiros. Com várias imagens de suas versões, no final de agosto, os russos finalmente chegam ao bairro da cidade, enquanto suas linhas de suprimento são sistematicamente destruídas, especialmente com bombas planadoras francesas mortais que os ucranianos recebem a uma taxa de cerca de 100 por mês. Enquanto isso, do lado deles, os ucranianos também têm suas linhas de suprimento regularmente atacadas. Minas são lançadas de longe nas estradas, mas também atingem civis, ou com drones kamikaze, como já é comum. Mas o avanço russo, então, nesse momento, começa casa por casa. Mas os ucranianos colocaram uma enorme quantidade de armadilhas. Eles armam emboscadas e usam túneis subterrâneos para se mover fora do alcance dos drones russos. No geral, os ucranianos têm dificuldade em se manter no local sem arriscar a vida, pois só restam ruínas de casas. E, portanto, eles recuam sempre com o objetivo de causar o máximo de baixas possível e ganhar tempo. Agora presenciamos combates urbanos reais, com tiroteios e até uso de robôs terrestres pela Ucrânia. A maioria das perdas dos dois lados está ligada principalmente aos drones First Person View, bombas planadoras e, em menor grau, a artilharia quando posições fixas são bem identificadas. E é essa diferença de método que explica simplesmente a diferença de perdas que podemos observar entre os dois lados. Já que são os russos que precisam avançar, mais uma vez, são eles que atacam e se expõem ao perigo e por isso têm mais perdas. Em setembro de 2025, o avanço russo exige 20 russos mortos para cada metro linear conquistado. Então você consegue imaginar? É uma loucura em termos de perdas comprovadas, mas essas perdas são confirmadas pelos vazamentos vindos da Rússia, dos quais já falei para vocês. No último ponto de situação. Foram 280 mil perdas russas confirmadas em 9 meses, segundo um documento russo. Em setembro, chegamos a 2.200 perdas militares comprovadas e geolocalizadas. Este mapa mostra só os blindados destruídos em Pokrovsk, excluindo artilharia e veículos civis. No final de outubro de 2025, a Rússia ocupa 2/3 das ruínas da cidade. Eles usam a neblina e o mau tempo para avançar escondidos com sua logística. Então quem está se saindo melhor? Aliás, o mesmo vale para os ucranianos, que mesmo melhor abastecidos, ainda enfrentam ataques russos mais eficazes. E aí realmente quase virou completamente, já que todo o bolsão que fica a leste da cidade estava a um passo de ser cercado pelo norte, com essa linha de suprimento que foi totalmente cortada bem no final do mês de outubro. Então eu estava lá, bem nesse momento eu estava em Kramatorsk, a algumas dezenas de quilômetros dali, com unidades que estavam diretamente engajadas nessa frente. Eu estava com os colegas deles que explicavam a situação e diziam que havia risco de perder até 1.500 ucranianos, exceto os civis para as poucas dezenas restantes na área. Entre 1.000 e 1.500 soldados estavam nesse bolsão, causando preocupação. Eles só recebiam apoio aéreo dos Baba Yaga, grandes drones que transportam até 40 kg de carga,
Este vídeo que estou mostrando aqui é um vídeo que eu mesmo filmei na região de Siversk. Quando fiquei com os operadores desses drones gigantes que cuidam da logística da mineração, etc., havia também apoio de bombas planadoras, mísseis terra-terra como MS e HIMARS, além de drones First Person View lançados de fora do bolsão, que continuam ajudando na resistência. Mas havia realmente esse medo de que esses homens fossem cercados, mortos ou feitos prisioneiros. E no primeiro dia do mês de novembro, houve essa Operação Comando, que foi muito documentada, na qual os ucranianos lançaram uma força de elite numa operação aerotransportada, cujo objetivo era justamente restabelecer essa linha de comunicação. Então, ao contrário do que foi dito, não foi uma operação atrás das linhas inimigas, foi uma operação surpresa em um ponto, em um gargalo, para poder restabelecer a ligação entre o fundo do bolsão e então abastecer esses homens e tirá-los de lá. Esses comandos farão um trabalho formidável com imagens impressionantes enfrentando os russos. E uma vez que esses comandos conseguirem abrir o terreno, você tem outras tropas mais convencionais que vão poder retomar posição, e isso permite que Syrsk anuncie, uma semana após esse ataque, que as linhas de abastecimento e comunicação foram restabelecidas até o fundo do bolsão, não houve cerco, ao contrário do que alguns desejavam, acreditavam ou previam. Então, eu sei que essa operação foi muito criticada porque a desinformação russa funcionou muito bem. Fizeram parecer um ataque suicida, como se essas pessoas tivessem sido sacrificadas à toa. Esse é um dos maiores sucessos desse período. Na verdade, foi um verdadeiro sucesso tático, operacional e estratégico por ter evitado o colapso desse bolsão. Aliás, os russos vão anunciar ter tomado a cidade em 7 de novembro, mesmo não sendo verdade. Também há imagens de combates urbanos em Pokrovsk. Isso ajudou a salvar a maioria dos homens cercados e que acabaram resistindo tempo suficiente para ainda causar perdas significativas aos russos. E então você vê aqui essa retirada que acontece de forma gradual, a partir do fundo do bolsão, com uma retirada progressiva, sem que desmorone nas bordas. Isso prova que os ucranianos recuam de forma coordenada e organizada, retirar-se é sempre difícil e perigoso. E aí os ucranianos conseguem fazer isso sem recuar pelo norte ou pela passagem estreita, porém, é justamente ali que os russos concentram a maioria dos ataques. Obviamente há prisioneiros, perdas, provavelmente mais de 100, e deve-se imaginar o inferno vivido pelos ucranianos. Ouça este vídeo. Vou deixar alguns segundos de som para ouvir os drones kamikaze First Person View russos. O céu está realmente saturado dos dois lados. Há também uma imagem que rodou o mundo e que merece nossa atenção. É o exército russo entrando em Pokrovsk. E vocês veem aqui grupos de combatentes que se parecem mais com o Estado Islâmico do que com o que dizem ser o segundo maior exército do mundo. Com deslocamentos em carros civis, motos, a pé e com vários uniformes, chegamos ao fim de dezembro e Pokrovsk ainda resiste, apesar do anúncio russo. É como Toretsk, que os russos dizem ter tomado em fevereiro, ou Chassivyar, a 6,5 quilômetros a oeste de Barmut, tomada segundo eles em julho, ou Kupiansk, que perderam após anunciarem sua captura em novembro. No fim, essas cidades bastião podem resistir por meses ou até anos. Depois que os russos anunciaram sua queda, os ucranianos não desmoronaram. Eles recuaram de maneira coordenada, reduzindo suas perdas e maximizando os danos causados à Rússia. E aí, é preciso responder à propaganda russa, não é? A queda de Pokrovsk, anunciada e prevista, e que eu venho repetindo já há algum tempo, não é absolutamente uma catástrofe para os ucranianos. Como a cidade deixou de ser o principal centro logístico do passado, não é mais um polo essencial para abastecer toda a linha de frente. Agora, é um terminal, e portanto o fim desse terminal não significa que haja o menor problema no restante. São ruínas esvaziadas de habitantes, sem valor estratégico, econômico ou político. Então, a perda dessa cidade, obviamente, é um símbolo forte para os ucranianos, é sempre triste para eles. É sempre trágico ver essa cidade destruída e os russos destruindo a próxima, mas isso não terá mais consequências do que a perda de Bakhmut, Davdivka ou Vuhledar. Sempre dizem que é o colapso da frente e agora repetem isso. Eu estive lá. As defesas atrás de Pokrovsk são muito mais bem construídas e sólidas do que as que estavam na frente. Agora os russos avançarão algumas centenas de quilômetros quadrados por mês, por 1 ou 2 meses, até eles chegarem à próxima linha que é bem mais sólida. Aqui estão imagens que filmei na minha última viagem, que são só a ponta do iceberg. E se dermos um passo atrás? Não podemos esquecer que os russos levaram quase 4 anos para ir da cidade de Donetsk até a cidade de Davdivka.
sendo que essa é uma distância que um caminhante normalmente faz em um dia, então é realmente muito pouco progresso em 4 anos. E além disso, Pokrovsk era uma cidade que na França teria o tamanho de uma cidade como Nova York, então é muito grande como Nova York. Mas objetivamente talvez não seja o objetivo estratégico final do qual se deve orgulhar ao conseguir conquistá-la depois de tê-la arrasado completamente por mais de 1 ano e meio. Acho que a melhor conclusão dessa batalha pode ser dada pelo general russo Leonid Ivashov, ex-chefe do Estado-Maior do Exército Russo, e eu o cito: "O fato de termos avançado em algum lugar perto de Pokrovsk é apenas um sucesso tático. Fracassamos nos níveis tático, operacional e estratégico, sendo derrotados em todas as demais dimensões." E para os próximos meses? Agora podemos esperar que outras cidades bastiões que hoje servem de fortaleza há meses e meses, também caiam. Penso em Chassivyar, a poucos quilômetros a oeste de Bakhmut, que ainda resiste, e também em Toretsk. Há muitas cidades nas quais percebemos que os ucranianos estão no fim dessa defesa e que acabarão recuando para a próxima linha. Por isso, nos próximos meses, veremos avanços russos mais significativos. Isso não significa que haverá um colapso da linha de frente, significa que os ucranianos farão os russos sofrerem. Recuar para a próxima linha de defesa e depois para a seguinte. As principais cidades, Sloviansk, Krasnoyarsk e Kramatorsk, têm defesas inigualáveis em todo o Donbass. Na minha opinião, essas serão as grandes batalhas de 2026 e é aí que os ucranianos terão que conseguir atacar os russos, porque a Batalha de Kramatorsk que acontecerá, na minha opinião, no final do ano de 2026, se os avanços que os russos estão fazendo forem do mesmo nível do que vimos no passado, então essa batalha será a mãe de todas as batalhas. Se os russos não tiverem colapsado economicamente antes, é aí que realmente haverá a possibilidade e a obrigação para os ucranianos de detê-los. Se os ucranianos não conseguirem parar os russos em Kramatorsk, os russos continuarão e talvez tomem cidades como Kharkiv. Então, há preocupações sobre as próximas linhas de defesa, que neste caso não vi serem tão intensas e fortes quanto as que temos à frente. Kramatorsk. Esse é o ponto crucial. Eu acho que nos próximos meses, a preparação para a Batalha de Kramatorsk e manter a cidade de Kramatorsk, onde infelizmente passei alguns dias bastante difíceis. Honestamente, a cidade está em um estado absolutamente dramático. Eu estive lá no começo de novembro, é uma cidade que está irreconhecível em relação ao que eu conhecia de 2 anos e meio atrás, e infelizmente ainda há civis no local. Mas é uma cidade que está se preparando para um futuro ataque com bombas planadoras caindo todas as noites. Fui perseguido na cidade por drones kamikazes que explodiram a algumas dezenas de metros de nós. Eu estava com outros franceses que lutam e se engajaram nas brigadas. É isso. Obviamente, essas são as perspectivas que podemos ter e que são praticamente garantidas. E é por isso que o objetivo ucraniano é, obviamente, sempre desenvolver seus mísseis de longo alcance, o Flamingo, os FP-1 Beaver. O que permite atingir a economia russa, porque é pela destruição da sua economia que a Rússia será obrigada a parar suas tentativas de invasão, anexação e, obviamente, de destruição da Ucrânia. Agora, mais do que nunca, lembro. Vocês podem salvar vidas. Na minha última viagem, levei uma ambulância blindada ao local. Vocês ajudaram a financiar muitas dessas ambulâncias com o dinheiro do canal do YouTube. Ela poderá salvar companheiros no campo de batalha. Isso também permitiu adquirir sistemas de detecção, drones russos e geradores para civis e militares. Então, cada euro conta de verdade. Vocês ajudam muito no campo. Centenas de milhares assistem a esses vídeos. Se cada um doasse só 5 euros, aí a gente realmente tem efeitos importantes no campo, podemos realmente salvar pessoas, não é conversa fiada. Os 10 Starnets que vocês ofereceram financeiramente pelo canal, vocês financiaram 8, eu financiei 2. Mais de 15 mil soldados ucranianos já passaram por lá. E então, da minha parte, continuei preparando os vídeos dessa última viagem. Levarei alguns dias ou semanas para revisar e garantir a segurança dos vídeos antes de publicá-los. Mas foi incrível. E eu tenho uma oportunidade única de agora ter esses acessos ultra privilegiados e contatos diretos com todas as unidades de combate em toda a linha de frente. Já que eu fiz agora 16 viagens vendo todas as outras frentes e todas as unidades, eu sempre tenho alguém que conheço diretamente lutando em uma dessas zonas da linha de frente francesa ou ucraniana. Essas são as informações que posso compartilhar hoje. Agradeço novamente a presença e solidariedade de todos. E não se esqueçam de doar, porque é isso que permite salvar os amigos. Então, até muito em breve.